Hoje a gente vai conversar com o Walter Batista, ele é candidato a prefeito da cidade do Guarujá, também é professor nas redes municipais e privadas. Tudo bem, Walter? Tudo bem. Alexandre, Magno, um prazer enorme estar falando com vocês aqui no Politicando. Se você quiser dar uma breve introdução aí sobre seu histórico aí. Bom, eu sou professor aqui em Guarujá, me graduei na cidade, na Faculdade de Estudos Sociais e Geografia, sou licenciado em ambas, fiz técnico em eletrotécnica, trabalhei na indústria, tive várias outras ocupações antes de decidir ser professor. A faculdade despertou em mim uma visão mais focada nas questões sociais. A gente tem uma cidade aqui muito desigual, né? Guarujá é uma cidade em que a inclusão das pessoas é muito difícil, as desigualdades sociais são visíveis no cenário dessa paisagem urbana muito desgastada, com o meio ambiente também bastante destruído. E na faculdade de Geografia, trabalhando muito com pesquisas de campo, eu acabei me sensibilizando com a possibilidade de buscar uma melhor qualificação na área de planejamento urbano, ambiental. Estudei bastante e fui fazer gestão pública há pouco tempo, porque como professor eu acabei entrando na vida acadêmica, né? Fui trabalhar numa escola particular, lá ajudei na construção do projeto pedagógico de uma faculdade. Terminamos a faculdade com 12 cursos quando ela foi vendida, então eu me dediquei muito a esse projeto educacional, acadêmico, e depois eu fui oportunizado com um convite para ingressar no governo do Farid Madi, aqui em Guarujá. Ocupei o cargo de diretor de turismo e também de secretário municipal de turismo, e somente depois de tudo isso é que eu fui fazer concurso público para ser professor na rede pública. Então eu tenho uma experiência mais na iniciativa privada, mas algumas experiências importantes também no poder público. E a formação, ela foi sendo construída pela necessidade, né? Você vai trabalhando, vai vivendo o problema e vai percebendo que é necessário estudar para se qualificar melhor e tentar contribuir com a busca de soluções. A minha vida é essa, né? Eu trabalhei a vida inteira, o tempo todo, sempre tentando buscar o melhor para mim, como pessoa, obviamente, mas também o melhor para a sociedade em que eu estou inserido. Eu tenho essa visão muito clara, né, de que nós não somos nada se a sociedade não estiver bem, né? Legal, bacana, Walter. Só pra gente contextualizar aqui, eu sou morador do Guarujá, né? Eu moro no Guarujá há uns 20 anos, na verdade teve um período que eu fiquei fora, mas eu moro aqui há bastante tempo, então eu conheço um pouco mais do Guarujá. O Magno não é, o Magno é morador de Santos, mora na Baixada Santista. Até pra gente matar uma curiosidade aqui, Magno, qual que é o que você sabe sobre o Guarujá, né? Qual que é a tua visão sobre a cidade do Guarujá? Bom, como eu moro aqui na Baixada Santista, o que eu conheço do Guarujá basicamente é da parte turística, né? O que a gente frequenta aí é, às vezes, em balada, em praia, em coisas aí no Guarujá. E eu trabalhei durante alguns anos também no TGG, ali no Vicente Carvalho, lá da Santos Brasil, um terminal portuário. Foi um dos meus primeiros empregos lá que eu saí do Senai, que eu me formei no técnico. Eu fiquei um tempo trabalhando lá no TGG, então eu acabei conhecendo também Vicente Carvalho aí, porque a gente sempre acabava almoçando por lá, andando pelas ruas de lá e tal, então conheci um pouco mais essa região. Não conheço como morador, né? Tenho uma visão bem mais de fora aqui, mas pra gente estar próximo aí a gente acaba ficando sabendo. E minha mãe mora num bairro aqui em Santos, no Macuco, que teria as casas desse bairro seriam desapropriadas para a construção do túnel entre Santos e Guarujá. Então eu acabei acompanhando todo esse processo porque teve um monte de protesto aqui em Santos e tal. Eu participei também lá, fui lá porque a casa da minha mãe também é minha casa, né? Eu nasci e me criei lá, então a gente acabou acompanhando isso daí para ver o que ia acontecer, se iam tomar a casa da minha mãe ou não. E, enfim, acho que o que eu conheço de Guarujá é isso, assim, a visão que eu tenho é essa, assim. Legal. Eu vou entrar em algumas questões, assim, muito mais da minha visão mesmo, como morador, como frequentador de alguns lugares aqui. Mas antes de começar a falar especificamente da cidade, apesar que a resposta provavelmente vai levar a isso, o que te levou a querer ser candidato a prefeito, Walter? Qual que foi o estalo que te deu e falou, pô, eu quero ser prefeito do Guarujá? Bom, na verdade eu nunca tive vontade, né, de me candidatar a nenhum cargo público. Eu trabalhei lá atrás, antes de entrar na docência, antes de ser professor, eu fui assessor de um vereador aqui em Guarujá, no governo do Rui Gonzalez, o mandato do vereador Pedrinho Rodrigues. Ele tinha sido eleito, eu não tinha trabalhado na eleição dele, e aí eu
fazia faculdade, um amigo na época conversou comigo, falou, tem um vereador, ele está precisando de alguém para ajudar a escrever os projetos dele, a dar uma assessoria e tal, e eu fui lá trabalhar no mandato dele, contribuir com a confecção de vários projetos, com a elaboração de estudos, enfim. Foi bem interessante essa experiência. Ali eu acabei também tomando gosto pela política, essa política mais direta, né, de intervenção, conhecendo o mandato de um vereador, sabendo como funciona a Câmara Municipal lá por dentro, fiz muita amizade com os servidores da Câmara Municipal, com os demais assessores dos demais vereadores. Foi uma experiência muito importante para a minha formação política. E depois eu fui trabalhar, cuidar da minha vida, enfim. Eu tinha atuado no movimento estudantil na época da faculdade, mas em nenhum momento no movimento estudantil eu estava pensando na possibilidade de entrar na política. Eu realmente atuava muito mais por conta de compreender que era necessária a mobilização dos estudantes. Eu estudava numa faculdade particular e a gente vivia naquela época uma controvérsia enorme em relação à questão dos reajustes de mensalidades. A gente tinha uma economia que ainda não estava ajustada, equilibrada, né? Nós estávamos saindo daquele período de grande inflação, então os gatilhos de salário, os gatilhos de preços faziam com que naquele momento a gente tivesse esse tema como um tema muito relevante. Então a minha atuação lá no DA da faculdade na época acabou de certa forma contribuindo também para me dar essa visão de que a mobilização das pessoas e a organização delas em torno de projetos, de programas, ou até mesmo na defesa dos seus interesses. Aí o Magno estava falando lá do Macuco, das casas que poderiam, né? Eu não acredito mais nesse projeto, né? Poderiam ter sido desapropriadas para viabilizar a construção do túnel, essa coisa do progresso que chega e que vai afetando a vida das pessoas, e elas se mobilizam em torno da defesa dos seus interesses. E aí está um contraponto interessante, né? O interesse do Magno, a casa dele, a casa da mãe dele, e o interesse em relação ao desenvolvimento da cidade, a expansão, o crescimento, enfim, a ligação que poderia, de certa forma, ajudar, contribuir para melhorar a economia das duas cidades. Então, quando a gente pensa nisso, e voltando lá naquela coisa do movimento estudantil, eu peguei a efervescência, Alexandre, Magno, ouvintes, eu peguei a efervescência do Fora Collor. Talvez as pessoas hoje não lembrem, eu não sei a idade de vocês me parecem bem jovens, apesar de eu não ser tão velho assim, mas vocês não tenham vivido aquele momento, né? Viveram agora o momento do golpe aí que aconteceu, do impeachment da Dilma, mas naquele momento a gente teve realmente uma mobilização muito grande a partir do movimento estudantil, que de certa forma contribuiu muito. E eu lembro que aqui em Guarujá a gente organizou uma passeata, e o nosso grande medo, isso com o diretório da faculdade à frente, a mobilização de alguns sindicatos, na época o Sindicato dos Bancários ajudou muito, né, nesse evento, e a gente tinha um grande medo que era o seguinte: será que a gente vai conseguir levar alguma pessoa para a rua para lutar pela nossa causa, né? Nós queremos derrubar um presidente corrupto e tal, e pintamos as caras e fomos fazer uma passeata, saindo lá da Praça das Bandeiras com uma Kombi, com um aparelho de som em cima, e a gente pegando no microfone, a minha mão tremia, né, com aquele microfone na mão, a responsabilidade de fazer aquele discurso contra o Collor e pela democracia e contra a corrupção, e de repente, cara, a gente via aquele monte de gente seguindo, né, que nós saímos andando e não tínhamos mobilizado tanta gente, mas no final das contas acabou ali reunindo umas 50, 100 pessoas, e a gente saiu de lá super orgulhosos e tal. Depois a gente parou a faculdade, paramos aula na faculdade, foi super legal. Isso despertou muito, né, esse olhar para a necessidade de organizar as pessoas em torno de projetos e de causas. Mas eu esqueci dessa coisa, dessa efervescência, como eu te falei, porque eu fui cuidar da minha vida, né? Claro, nunca deixei de pensar na questão social, mas eu fui trabalhar, né? Eu saí do movimento estudantil, eu era vice-presidente da União Estadual dos Estudantes, me formei e renunciei ao cargo. Olha que coisa interessante. O Orlando Silva, que hoje é um dos dirigentes do PCdoB, e na época, e posteriormente foi presidente da UNE, ele era presidente da UJS, o grupo do qual eu fazia parte, ele veio aqui tentar me convencer que eu não podia renunciar, eu tinha que continuar no movimento estudantil. E eu o convenci que eu não podia continuar, porque eu tinha me formado e eu não queria mais continuar no movimento do qual eu não me sentia legítimo, porque eu entendia que para ser do movimento estudantil tinha que continuar sendo estudante. Posteriormente eu contei para vocês que eu fiz parte de um governo aqui em Guarujá, foi uma história interessante também, porque era uma candidatura que estava começando e ninguém queria apoiar,
e ele procurou o grupo do qual eu tinha um bom relacionamento, né, a escola em que eu trabalhava, pedindo apoio para construir o projeto de governo dele. E eu achei aquilo super legal, porque em Guarujá eu nunca tinha visto isso, né? Alguém procurar as pessoas para ajudarem a construir seu projeto de governo. E eu fui. Eu achei muito legal, estava na faculdade nessa época, juntei professores, juntei colegas, amigos, estudantes, e a gente construiu o projeto de governo para a área de turismo, ajudamos na construção do projeto de governo para a área da educação e, posteriormente, ele eleito, o Farid foi eleito e me convidou para entrar no governo dele como diretor. Eu relutei no primeiro momento, eu tinha uma carreira consolidada na faculdade, eu era diretor da faculdade, mas aí naquele momento sim, o ego falou mais alto. Eu falei, putz, eu ajudei a construir o plano e depois eu não vou ajudar a implantar esse plano? Será que alguém vai ter competência para fazer isso? Então veio aquela coisa de eu achar que eu podia ser imprescindível, né? E acabei entrando no governo e fui consumido por ele, acreditava no que estava fazendo ali, gostei muito do trabalho que estava desempenhando, construí políticas importantes para a cidade naquele momento e fiquei até o final. Posteriormente, assumi a secretaria com a saída do secretário, que era o Marcelo Pedroso, que, aliás, está de parabéns porque está organizando aí as Olimpíadas. Ele hoje é o presidente da Autoridade Pública Olímpica, então faz a intermediação na organização das Olimpíadas entre o governo federal, o governo estadual do Rio de Janeiro, o governo do município do Rio e todos os demais entes que estão na organização, como o Comitê Olímpico Brasileiro, o Comitê Olímpico Internacional. Então, o Marcelo Pedroso é de uma capacidade fantástica e nós trabalhamos 1 ano e meio juntos na secretaria, ele saiu e posteriormente eu acabei assumindo o lugar dele na secretaria, dando continuidade aos projetos que nós tínhamos iniciado. Então aprendi muito ali naquele momento e fui estudar, fui fazer gestão pública, me especializar. A faculdade nesse momento foi vendida, eu decidi optar por um outro caminho, fiz concurso público, virei professor na prefeitura, continuei dando aula no colégio e objetivei aí estruturar, juntamente com as pessoas que acreditavam no projeto que a gente tinha desenvolvido, da gente estruturar um caminho político novo para a cidade. Mas não surgiu essa possibilidade, não tinha nenhum partido que se mostrasse ali aberto, né, a uma construção democrática de fato. Todos eles queriam aparelhar o movimento da gente, né? O que mais chegou próximo disso foi o PCdoB. Eu cheguei a me filiar novamente ao PCdoB sem enviar a ficha. Nas conversas que nós fizemos, começamos a reconstruir a ideia de um novo partido aqui no Guarujá, a partir da ideia de uma democracia mais direta, da defesa de algumas coisas legais para a cidade. E o Protógenes, vocês estão lembrados, foi deputado federal e está foragido, procurado aí se não me engano, pela Interpol, né? Com ordem de prisão aqui no Brasil por conta da atuação dele no caso da Operação Satyagraha. O Protógenes ele acabou entrando no PCdoB e impôs algumas condições para minha permanência. Eu preferi não ficar no PCdoB, eu saí. Falei, bom, se você quer um partido para você, então eu prefiro que você fique com o partido e eu vou ficar com a minha consciência. Não que eu me achasse melhor do que ele ou melhor do que o partido, mas porque a forma como ele queria conduzir o partido não era democrática. Não era para a gente construir um projeto político para todos, e sim para ele ter um partido debaixo do braço dele para atender aos interesses dele. Ele acabou se elegendo deputado federal e deu no que deu. Eu fiquei ali sem ter atuação política partidária até que eu conheci o movimento de criação da Rede Sustentabilidade. Por que eu contei toda essa história? Porque, de certa forma, a rede acabou sendo essa possibilidade que eu não encontrei em nenhuma outra legenda. Era um partido que estava nascendo, não tinha registro ainda, que estava se construindo a partir de um movimento de pessoas em torno de um ideal de uma democracia mais direta, e eu colaborei na coleta de assinaturas bastante, conheci o Caio Amado, que é nosso candidato hoje, nosso candidato a prefeito lá em São Vicente, e a partir daí essa história foi sendo consolidada, né? Eu sou o candidato hoje não porque eu tivesse esse sonho, mas porque na construção da Rede Sustentabilidade, desse grupo de apoio que nós temos hoje, de sustentação política que nós temos hoje, não só aqui em Guarujá, mas em toda a Baixada, acabou a candidatura se tornando algo natural. Era natural que, nesse movimento de construção da rede, a gente, com o ideal de defender a bandeira da sustentabilidade, da ética na política, da maior participação popular, a defesa de uma democracia direta, da reforma política que é fundamental, enfim, de valores que a gente considera que são imprescindíveis, eu vi nisso uma possibilidade de trazer para o debate político de Guarujá essas bandeiras e defendê-las com afinco, para que a gente possa, sendo eleitos ou
e se isso não for da vontade popular, que quem seja eleito tenha também essas bandeiras como sendo fundamentais para o desenvolvimento futuro da nossa cidade. Então, não é uma candidatura do Walter, é uma candidatura da rede. O Walter é um representante desse projeto, é um representante dessa bandeira. Eu me coloco nessa posição de terceira pessoa na defesa disso, não por nenhum outro aspecto que não seja de explicar realmente que é uma construção coletiva, né? A minha candidatura não é pessoal, é uma candidatura coletiva de um projeto que quer o melhor para a cidade e que entende que a qualificação do debate é fundamental para que os compromissos sejam assumidos e que a sustentabilidade seja um valor intrínseco ao próximo governo que vai entrar aqui. Uma vez que, infelizmente, aqui na cidade nós temos um messianismo muito grande, né? Uma ideia de que vai entrar um salvador da pátria, que vai resolver todos os problemas, e as últimas eleições têm demonstrado que não é isso que acontece, né? A cidade ela tem ficado cada vez mais para trás, perdido espaço, a gente vê outros municípios se desenvolvendo, crescendo, rompendo com desigualdades, resolvendo problemas como mortalidade infantil, melhorando o IDEB na educação, e a nossa cidade está ficando para trás, porque, infelizmente, essa fulanização da política por aqui tem sido muito ruim para se pensar no futuro de Guarujá. Faltam 18 anos para o centenário da cidade, mas parece que a cidade ainda é refém das amarras que ela tem históricas, né, em relação ao desenvolvimento, por exemplo, de Santos. Um exemplo disso é o túnel, a ponte que não sai, que ninguém deixa sair, porque apresenta esses projetos esdrúxulos, como o de construir um túnel para retirar pessoas de um bairro que a gente sabe que nunca vão ser retiradas de lá, porque é um bairro histórico, consolidado, e que essa proposta foi colocada talvez até como um cavalo de Troia mesmo, né? Que é para dizer, olha, não tem jeito, vocês vão continuar aí isolados numa ilha e nós vamos continuar aqui explorando o desenvolvimento e aproveitando, como por exemplo na área do porto, que deixa muito pouco na cidade, a maior parte dos impostos são recolhidos em Santos, e o ônus hoje é muito grande aqui, porque mais de 40% das operações portuárias estão em Guarujá. Quer dizer, Vicente Carvalho está pressionada pela expansão portuária, é uma parte da nossa cidade que é fundamental, onde metade da população, e que não tem perspectiva de melhoria da qualidade de vida das pessoas lá, porque o porto, a rodovia, o aeroporto, o retroporto, tudo que se pensa de obra mais estruturante para a cidade, não traz benefício mais evidente para a população de lá. Então é isso, né? Nós queremos resolver esses problemas e só com a gestão de qualidade, pensando na sustentabilidade, que a gente vai conseguir. Bacana, Walter. Só para você ter uma ideia, a nossa próxima pergunta ia ser o por que você escolheu a rede. Você já respondeu ela junto. Sensacional. Você já respondeu ela no embalo. Mas você falou de um ponto interessante que quando eu estava olhando o teu perfil, eu vi que você foi secretária do turismo e eu não tinha visto de que gestão era. Então era até uma pergunta que eu ia te fazer e também você já respondeu. Você tá com a sincronia boa aqui, tá respondendo antes da gente perguntar. O Farid foi um cara bem contestado depois do mandato. Durante, né, acho que na reeleição dele, o pessoal contestou bastante. E ele sofreu um processo, né, por conta de propina, de grana paga para os vereadores e tal. Como que você acompanhou tudo isso? Já que você falou que você participou do começo da iniciativa de se tornar prefeito, como que você enxergou tudo o que aconteceu e como foi esse desfecho depois dos 2 mandatos dele? Bom, o governo foi um governo que já se iniciou conturbado, né? Porque eu acompanhei muito de perto, e vou fazer um paralelo importante para você entender que a política de Guarujá ela é muito complicada. Eu acompanhei no movimento estudantil, muito proximamente, o governo do Rui Gonzalez, que também foi um prefeito que teve um mandato, num primeiro momento, muito elogiado, e posteriormente ele deixou a cidade numa condição ali de total abandono, né? Praticamente ele abandonou o governo dele no final. Eu lembro bem, na época eu estava na Câmara assessorando o Pedrinho, que os vereadores não queriam que o vice-prefeito assumisse, que era o Nenck, o famoso Nenck, que agora se candidata novamente, inclusive, foi vereador há alguns mandatos aqui, foi vice-prefeito do Rui, na época, e não queriam que o Nenck assumisse o governo, porque era muito evidente a articulação do ex-prefeito Maurício Mariano, que estava na oposição ao Rui Gonzalez, para que o Nenck assumisse a prefeitura. Parecia que havia um acordo entre eles ali, até porque naquela época não podia ter reeleição, né? Então a ideia era de que o Nenck tomasse o governo do Rui e que depois o Maurício voltasse.
Acabou que o Mauricy voltou depois, né? Mas numa outra circunstância, fato. E naquele momento eu percebi que o governo do Rui foi muito prejudicado pela atuação contrária do Mauricy. Eu acho que é uma coisa muito parecida com o que acontece em São Vicente, aqui em São Vicente, aliás, com o interesse da família França, que é um clã, que de certa forma atrofia o desenvolvimento da cidade quando está fora do poder, né? A gente viu isso acontecendo agora no governo do Biri, né? Que ficou, é óbvio que ele tem muitas falhas, mas todo esse problema que São Vicente está vivendo agora é por conta das gestões anteriores e pelo abandono que o governo do estado fez com São Vicente, que não libera as verbas necessárias para resolver alguns problemas da cidade. A culpa é deles lá também, como era também aqui no Guarujá, um pouco culpa do Mauricy no governo do Rui, que não deu certo. Aí o que aconteceu com o Rui? Ele elegeu o Mauricy como seu grande inimigo e vice-versa. O Rui acabou preso por um envolvimento num assalto a um banco que a maioria das pessoas da cidade sabe que ele não teve uma participação direta nos fatos, inclusive ele foi inocentado por um dos envolvidos no assalto, mas ele tinha envolvimento com as pessoas que estavam envolvidas no assalto. E aí o que aconteceu com ele? Ele foi condenado, foi preso, a influência do Mauricy foi muito grande para isso, todos os recursos do Rui foram negados, as testemunhas dele não foram consideradas, enfim, a vida do cara acabou. O Mauricy acabou, a gente sabe disso, né? Ajudou a acabar com a figura dele e com o governo dele. Eu vivi isso de perto. Depois, no governo do Farid, ele assume que o grande inimigo dele, já desde o primeiro dia do mandato, é novamente o Mauricy Mariano. O Farid começa um governo pensando em romper com algumas barreiras que o Mauricy tinha criado. Só depois de muito tempo, dentro do governo, quando você está dentro do governo, você se envolve com aquilo que você está fazendo, né? Eu trabalhava na área de turismo e a gente encontrou uma secretaria totalmente detonada, né? Pra você ter uma ideia, chovia dentro da secretaria. Pra você ter uma ideia. Fica nem... Quando chovia, a gente tinha que sair correndo de madrugada, porque ligava o vigia e falava: gente, está chovendo, está molhando os computadores aqui. Não foi uma, não foram duas, não foram 3 vezes que a gente se mobilizou para resolver essas coisas lá. E assim, tipo, consertar um telhado, que é uma coisa muito simples, né, para resolver um problema de goteira, na prefeitura nós demoramos 1 ano para dar conta de resolver isso, e só fizemos isso porque tivemos patrocínio de uma empresa para fazer a reforma da secretaria lá, com recursos próprios dela, né? Ela doou a reforma para nós lá, uma empresa que estava fazendo um evento na área de turismo, que achou que é um absurdo, né? Que está chovendo dentro da Secretaria de Turismo e não tem como resolver. Então ela foi lá, ela estava fazendo uma obra em Guarujá, mandou o telhadista dela lá e arrumou, trocou parte das telhas para nós e tal, e nós conseguimos resolver. Você tem uma ideia que era essa a condição da cidade naquele momento. Mas enfim, o Farid, ele começa governando, ele não tinha maioria na Câmara. Ele conseguiu essa maioria, a princípio, com um acordo que, de certa forma, criou uma coalizão, né? Então, aquela história de dividir poder, né? Então, os vereadores acabaram nomeando funcionários para trabalhar em algumas secretarias, coisa que acontece normalmente até hoje e que nós da rede somos contra, inclusive, né? Naquele momento, eu achava isso um absurdo, né? Mas também acreditava que não tinha uma outra forma de fazer, porque eu via que em todos os lugares, em todas as esferas, era do mesmo jeito. E aí a gente começa o governo e surge lá no meio lá do primeiro, do segundo ano, essa denúncia do tal do mensalinho. A denúncia era do mensalinho. Imagens foram gravadas e vereadores foram pegos contando dinheiro, falando de acordos, escusos e tal. A justiça abriu o processo, nós achávamos naquele momento que aquilo era... aquela era uma questão que acabaria de vez com o governo, mas não foi assim que aconteceu. A justiça no Brasil é muito lenta, extremamente lenta. E, de certa forma, aquelas provas que, teoricamente, para nós, que estamos vendo as imagens, né, achamos que aquilo é contundente e definitivo, a justiça até hoje não considerou esses documentos de vídeo e tal como sendo provas incontestáveis. Tanto é que o processo até agora não foi julgado. Ele, o Farid, ele sofre com esse peso nas costas de ser um prefeito que teve o escândalo do mensalinho nas costas. Mas a alegação dele é que ele é inocente. E eu não vi isso acontecer, não teve nenhuma mancha de corrupção no lugar em que eu estava trabalhando, que é a Secretaria de Turismo. Não percebi essa prática no cotidiano da gente, pelo contrário, tudo que a gente conduzia nos processos da Secretaria eram feitos de maneira ética, tanto é que eu saí da Secretaria sem nenhum processo, sem nenhum tipo de problema, e conduzimos o trabalho ao longo de 4 anos com uma vontade muito grande de mudar o turismo da cidade, né? E conseguimos, de certa forma,
reestruturar o Conselho Municipal de Turismo, fizemos o Conselho Municipal de Turismo, o Fundo Municipal de Turismo, que nós deixamos com recursos, criamos o Guarujá Convention Bureau, políticas efetivas com calendário permanente de eventos, como o Guarujá Jazz and Blues no final de semana, o Rotas de Guarujá, uma linha turística que funcionava sábados e domingos o ano inteiro, com roteiro turístico pela cidade, enfim, um calendário e uma estrutura de promoção turística consolidada. Nós participamos de mais de 90 feiras de promoção turística no exterior, recebemos mais de 25 grupos de jornalistas e agentes turísticos e operadores de turismo de outros países. O nosso foco maior era na América do Sul, mercados como a Argentina, o Paraguai, o Chile, a Colômbia, que foi um mercado novo para nós. E isso agitou a cidade de uma maneira, e o turismo da cidade de uma maneira que até hoje reconhecem que foi a melhor gestão na área de turismo da cidade de Guarujá. Então essa coisa da marca da corrupção, depois ela se aprofundou, porque com a saída dele da prefeitura, ele teve casos como o pai dele que estava viajando, estava numa viagem, foi apreendido pela polícia no aeroporto com dólares que não tinham sido declarados, né, na bagagem. Então ele estava levando dinheiro em papel para o exterior sem declarar isso, e daí transformaram isso numa história de que era uma mala de dinheiro da corrupção e tal, coisas do tipo, né? Então o Farid ele sofre muito até hoje com isso, mas eu acho que ele tem que prestar contas à sociedade dos atos dele, da história dele, ser transparente com isso, né? Aguardar o posicionamento da justiça. Fora isso, ele tem muitos contratos que foram julgados irregulares em primeira instância, contas que foram julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado e julgadas irregulares também, condenadas pela Câmara Municipal. É um problema que ele tem que lidar, que não é fácil para ninguém que tem mandato exercido, que é uma dificuldade muito grande, mas que ao mesmo tempo é o ônus que ele tem que carregar, ele tem que responder isso para a sociedade. A minha parte, o que eu posso dizer é que ao longo dos 4 anos no governo dele, o trabalho que eu fiz foi um trabalho muito comprometido com a ética, com a transparência, e eu saio com a minha ficha totalmente limpa. Tanto é que eu me proponho a ser candidato com essa defesa, né? Defesa de uma política limpa, transparente, ética, coerente com esse discurso e com a minha prática enquanto fui secretário. Bacana. Magno, queria falar alguma coisa sobre transparência também, né? Sim. Eu tenho uma proposta que eu vi que a rede tem, a gente conversou com o Caio Amado também, e ele falou bastante sobre transparência, e eu vejo que você comentou também sobre isso, a transparência com relação às contas. Eu queria saber um pouco mais sobre isso, porque além desses casos de corrupção no Guarujá que você comentou, também teve agora recentemente, né, até com a atual prefeita. Parece que, eu não sei exatamente os detalhes, mas a gente estava lendo um pouco sobre, eu acompanhei também de quando aconteceu aqui, a gente via as notícias. Eu não sei exatamente como a prefeita está agora, qual que é a situação dela atual, mas eu queria saber o que a rede propõe com relação a abrir as contas, a dar mais transparência para as decisões que estão sendo tomadas e fazer com que as pessoas possam participar mais do governo. Bom, a primeira coisa que tem que ser feita é investir na inovação. Nós temos ainda sistemas de gerenciamento administrativo aqui no município que são extremamente arcaicos, ultrapassados, que não dialogam. Você tem uma ideia, vou contar um caso bem breve para você entender o quanto nós estamos atrasados em relação a isso. Conversando com um comerciante aqui do município, que também investe na construção civil, ele estava construindo um prédio comercial e aí ele abriu um processo, né, na Secretaria de Obras do município para pedir o alvará para a obra, para começar a obra dele. Na época, tinha que fazer no terreno onde ele ia fazer a construção, ele tinha que fazer a retirada de uma casa que estava construída lá. Então tinha um processo inicial que era para retirar essa casa, né? Demolição chama, né? E aí ele entrou com o processo de demolição na Secretaria de Obras e o processo depois de construção do prédio também na mesma secretaria. Pois enfim, terminada a história, ele construiu a obra dele terminada, as lojas já alugadas, ele deu entrada em tudo, legalizou, pegou o alvará de funcionamento, a BITS, tudo ok. Ele deu entrada na prefeitura junto à Secretaria de Finanças para poder legalizar os processos de cada uma das lojas que ele ia alugar, etc. e tal. No final, as lojas estão alugadas, está tudo funcionando, baixa um fiscal lá no comércio dele com o processo de demolição. E falou para ele, olha, você tem um processo aqui de demolição e tal, eu vim aqui dar uma olhada, porque esse negócio estava meio perdido lá, tarará, eu vim aqui com o senhor para demolir, mas também já tem um prédio construído aqui no lugar,
Aí ele falou, pô, que processo de demolição? Já acabou, filho, já construí, já tá alugado, já tá pagando imposto para a cidade, já tem inscrição municipal de cada uma das lojas, são várias lojas e tal. E você agora que está vindo aqui para perguntar da demolição, a demolição já foi. Aí foi, ele falou, não, mas o senhor tem que regularizar o processo. Aí ele foi até a prefeitura, parece uma história surreal, né? Aí ele foi até a prefeitura e descobriu lá no processo que ele tinha uma multa, porque como ele não fechou o processo de demolição, ele estava sendo multado. Eu falei, como assim? Vocês é que não foram lá regularizar? Por quê? Aí descobriu que o sistema de finanças e o sistema da Secretaria de Obras não conversam. Então, aquele processo de demolição que está atrelado ao registro do imóvel não está atrelado ao registro da Secretaria de Finanças do município, onde ele tem lá a inscrição municipal das lojas, né, e que paga imposto e tal. Então, é tecnologia, isso aí é um problema simples de resolver, é só você ter sistema para gerenciar de maneira adequada. Nas escolas acontece isso, né? O sistema de gerenciamento das escolas é feito manualmente, o boletim dos alunos é emitido por Excel quando tem algum funcionário para digitar essas notas lá, sendo que a gente hoje tem sistemas de gerenciamento de prontuários de aluno, da vida escolar de alunos. Eu trabalho em escola há anos, fui diretor de faculdade e a gente desenvolveu sistemas próprios e hoje tem sistemas que você compra de empresas que são muito baratos para poder fazer isso. Então a prefeitura ela ainda está na idade da pedra nesse assunto. Como é que você pode propor transparência na gestão pública se o próprio modelo de transparência que a Controladoria Geral da União se utiliza não é o modelo que nós queremos para a cidade? Porque eles dão nota alta para a transparência de Guarujá e nós entendemos que a gestão não é transparente da maneira adequada. Então nós queremos ir além daquilo que a legislação pede. A gente quer abrir totalmente os códigos da política local, os códigos da gestão pública, empoderando, por exemplo, os conselhos municipais, para que todos os conselhos municipais sejam conselhos deliberativos e que a presidência deles seja ocupada por membros da sociedade civil, porque nós já temos os secretários municipais que têm a caneta na mão e o poder de decidir. Então, se eles também são presidentes dos conselhos, você sufoca a participação das pessoas. Então, nós queremos conselhos que sejam deliberativos, que tenham participação e que efetivamente sejam controlados pela sociedade como mecanismos aí de interação com o poder público. Segundo aspecto, que a participação popular ela tem que ser efetiva. Então, nós queremos criar sistemas e mecanismos de que as decisões mais firmes da gestão pública, aquelas que exigem maior investimento ou impacto maior sobre a vida das pessoas, que elas sejam colocadas em discussão através do uso de aplicativos ou em audiências públicas, em consultas públicas abertas, para que as pessoas possam opinar e isso sirva de parâmetro para a decisão dos vereadores na Câmara quando forem aprovar os projetos e também para a decisão da própria Prefeitura e do seu corpo técnico na hora de apresentar esse projeto para a sociedade. A gente entende que não dá para levar um projeto pronto para as pessoas darem opinião. A gente entende que é necessário discutir com as pessoas antes de fazer os projetos e de dar forma a eles de colocá-los em votação na Câmara. Outro aspecto importante dessa questão da transparência é a necessidade de a gente ter um orçamento participativo de fato. Então, a gente quer reservar parte do orçamento para que as pessoas decidam onde ele vai ser aplicado e que cada um daqueles compromissos de campanha seja transformado em um projeto com valor do seu custo para ele ser efetivado. Eu vejo muitos políticos prometendo que vão construir, que vão fazer, que vão acontecer, mas eles não dizem quanto isso vai custar. Na hora que você vê o valor desses planos de governo que eles fazem, eles são 5, 6 vezes o orçamento do município. Quer dizer, é impossível fazer, é uma mentira. Então nós temos um plano de governo, que a gente está chamando de contrato de trabalho, não é nem plano de governo, nós estamos chamando de contrato de trabalho, que são bases conceituais em cima do manifesto que a gente defende e que vão se transformar em projetos e propostas, mas sempre dialogados e discutidos amplamente com a sociedade. Talvez isso seja entendido como uma forma de dar morosidade à decisão, mas a gente entende que não é morosidade, é transparência. E se as pessoas não derem a sua opinião, a gente vai viver casos como esse, em que temos que nos mobilizar e ir para a rua protestar contra uma possível decisão de um governo que, quando vê a população na rua, muda de ideia e põe o projeto dentro da gaveta. Porque ninguém resiste, nenhum político resiste à manifestação das pessoas na rua. Isso eu aprendi e eu, com essa experiência, quero fazer um governo que não obrigue as pessoas a irem para a rua reivindicar e faça com que as pessoas saiam junto conosco, arregassem as mangas junto conosco para escrever esses projetos e torná-los realidade sem que eles agridam
ao interesse público. Pô, muito legal, Walter. Você falou bastante aí de tecnologia, você falou pra gente desse cenário de tecnologia que a gente tem hoje, que é totalmente ultrapassado. Só pra você ter ideia, você tá falando com 2 analistas de sistemas. Ambos somos analistas de sistemas, desenvolvemos sistemas no nosso dia a dia. Então a gente sabe o quão simples seria fazer sistemas integrados entre as várias áreas aí que a prefeitura tem que cuidar, para que a gente tivesse uma gestão unificada. Tudo existem sistemas prontos para isso, certamente, hoje no mercado. Permite só fazer um pequeno comentário em relação a isso, que é o seguinte, pra você ter uma ideia do descaso da prefeitura com planejamento e de como isso é muito promessa e pouca prática, faz mais de década. Olha, eu não vou errar se eu falar que fazem 2 décadas, no mínimo, que a prefeitura não contrata engenheiros. Engenheiros de sistema, analistas de sistema, esquece, não tem na prefeitura. Então nós vamos fazer um concurso público para contratarmos engenheiros. A engenharia já está indo para um novo patamar, né? Nós estamos vendo novas áreas dentro da engenharia surgindo. E aqui a gente ainda convive com engenheiros que foram formados há 20, 30 anos, quer dizer, Nossa. você não traz inovação nenhuma, nem para o planejamento da cidade. Em termos de análise de sistemas, aqui também se privilegia a contratação de empresas para fornecerem soluções na área de sistemas de informação, mas que não são códigos abertos, softwares livres, uma ideia de common sistemas de uso comum, sabe essa coisa que é inovadora de fato e que abre realmente o código da política? Então e da gestão pública. Então é isso que a gente quer fazer. A gente quer criar um corpo técnico qualificado que permita que a prefeitura tenha continuidade nas suas ações e políticas públicas. E a tecnologia hoje é ferramenta fundamental para isso. Eu queria ter nascido com esse dom de ser analista de sistemas, porque eu vejo os problemas e eu enxergo que é possível desenhar soluções em tecnologia de sistema de informação, só que eu não sei fazer, então precisa de... Não, sensacional. Esse mercado, até o próprio mercado privado, ele é tão pouco explorado aqui que tanto o Magno quanto eu, por exemplo, trabalhamos em São Paulo. Eu subo e desço todo dia. O Magno hoje trabalha de casa também, mas trabalhou bastante tempo lá também. E, assim, a maioria das pessoas daqui que trabalham na área de TI trabalham em São Paulo, porque o nosso mercado aqui não é desenvolvido. E a gente quer vocês contribuindo aqui. Abrir a vagas num concurso público não é resolver esse problema. Resolver esse problema é tornar essa política, né, de inovação uma política pública fundamental até mesmo para a geração de novos empregos aqui. Startups, muita gente fala de expandir o porto e o turismo, e eu vejo a expansão na formação e na qualificação da mão de obra e no apoio com incubadoras, com startups financiadas pelas empresas do porto, até mesmo com recursos públicos, e buscar recurso fora do Brasil para isso. Tem muito recurso fora do Brasil em fundos de investimento que a gente pode trazer para cá. Eu conheço dezenas, eu tenho muitos alunos que são com o perfil de vocês e que tem que trabalhar em São Paulo, porque aqui não tem mercado para isso e não tem apoio para isso. E dá para fazer aqui, eu tenho certeza que com um orçamento de 1 bilhão e 400 milhões, a gente consegue uma pequena parcela disso para incentivar uma melhor qualificação dos nossos profissionais aqui, para dar a eles a condição de começarem as suas empresas. Se você tivesse aqui no Guarujá uma incubadora e projetos de startups para você poder ter um financiamento mínimo e começar o seu projeto, desenvolver seu sistema próprio por aqui, eu tenho certeza que você daria conta e estaria hoje talvez trabalhando aqui em Guarujá e não em São Paulo e trazendo profissionais até de outras áreas para cá, caso não os encontrasse aqui, né? Então eu acredito nisso, cara. Eu acho que esse é o caminho, entendeu? Sem dúvida, bacana. Sair um pouco de tecnologia, explorando um pouco também o teu plano de governo. Eu comecei recentemente a praticar tênis e eu jogo bastante tênis em São Paulo. Daí eu comecei a jogar tênis aqui no Guarujá e comecei a frequentar ali o Tejereba. Tem uma quadra de tênis, inclusive muito maltratada ali. E depois eu até procurei alternativas e eu acho que só existem outros 2 ou 3 lugares que tem uma quadra de tênis aqui e que são lugares privados. E não só em relação a tênis, mas em relação a esporte em geral, né? Até a gente tá aí no clima das Olimpíadas, daqui a pouco vamos ver a final olímpica. O esporte, ele tem um poder de mudança social grande, né? Acho que ninguém duvida do potencial que o esporte tem para mudar a vida das pessoas. E aqui no município, a gente vê muito poucas ou nenhuma iniciativa nesse sentido, de levar o esporte para bairros mais carentes. Eu lembro que eu vi quando foi construído aquela quadrinha
ali na Vila Zilda, ali na descida do túnel, foi construída uma quadra ali que o pessoal começou a usar bastante e tal, e de repente aquilo lá tá largado, a quadra é um lixo, tá totalmente largado. Eu não sei se tem manutenção ali, mas a gente olha e o lugar é totalmente largado, tanto que o pessoal, a molecada que joga bola, fica jogando bola ali fora do lado, ali no mato, em vez de jogar na quadra, porque a quadra tá totalmente destruída. E vários outros lugares, as quadras do Tejereba mesmo, eu vi outro dia, são muito maltratadas. Eu não vejo nenhum tipo de iniciativa em relação ao esporte aqui na cidade. O que você pensa sobre isso e o que você pretende fazer em relação a isso, caso seja eleito? Bom, nós temos muitos equipamentos públicos que são importantes locais para difusão da prática esportiva, tanto no âmbito da formação inicial, que é a formação escolar, né, e o esporte dentro das escolas, ele tem um fundamento diferente dessa coisa da competição que a gente vê aí com o clima olímpico, que é um outro valor, né, para a questão dos esportes, da prática esportiva, da superação dessas barreiras sociais e tal. Então nós temos que focar o esforço dentro da educação para que a gente possa ter melhores projetos pedagógicos e que deem aos professores de educação física uma melhor condição de trabalho. Então isso passa pela necessidade da gente construir quadras em todas as escolas, onde não houver a possibilidade da construção de quadra, que a gente tenha os centros comunitários abertos para o uso das escolas e que isso se efetive de alguma maneira. Isso é fundamental, não há como a gente pensar em prática de esportes nas escolas, no pátio da escola, que é compartilhado na hora do intervalo, do recreio, ou uma área de convivência para outras matérias trabalharem, né, com artes, que às vezes precisa de um espaço maior para a criançada pintar, para a criançada fazer as atividades, e aí chega ali no pátio da escola, é o recreio junto com o recreio lá das crianças menores, junto está a professora de educação artística fazendo recorte e colagem com os alunos, e o professor de educação física querendo trabalhar a educação física com eles no mesmo espaço, dá um conflito enorme e não se resolve. Então tem que ter quadra esportiva, espaço para a prática esportiva em todas as escolas. Essa é uma meta que a gente tem que alcançar. Isso tem que ser resolvido. Não vai ser resolvido em um governo só, mas tem que começar. O segundo aspecto é que a gente tem uma necessidade urgente de valorizar a prática de esportes de praia no nosso município. As praias, elas são um importante local para a prática esportiva e pouco utilizadas. Por quê? Porque muitas vezes falta o fomento do poder público para essa iniciativa. Então eu conheço, por exemplo, o pessoal que joga beach tênis aqui. Você joga beach tênis? Já entrou nessa, não? Não, eu vou começar, porque eu preciso treinar o meu voleio e eu vi que tem um pessoal que joga ali na Pitangueiras, né? Pitangueiras, Astúrias, Enseada, fantástico, assim, e é iniciativa das pessoas. Não tem mão do poder público nisso. Nós temos eu acho que chega a mais de 500 praticantes efetivos de beach tênis em Guarujá atualmente. Caramba! Pessoas que moram na cidade, que praticam, e eu estou falando porque eu conheço, a minha cunhada e meu cunhado, eles são associados, eles têm uma associação que é informal, não tem papel, não tem documento, não tem nada. Mas eles pagam lá todo mês R$10, que é para manter as redes. Então tem redes em vários pontos da cidade e eles têm uma articulação, uma forma de organização totalmente voluntária. Então tem alguém que recolhe o dinheiro, que compra bolinha, que tem umas raquetes de sobra para se você encostar na rede e falar que quer jogar, tem sempre lá 1, 2 raquetes para quem está chegando e quer iniciar. E tem aqueles profissionais de educação física que dão aula e que usam esse espaço, eles, né, para dar uma aula particular para alguém que queira aperfeiçoar os movimentos e tal. E tem gente que treina lá, que compete, porque hoje tem a Liga Nacional, é um esporte que está reconhecido mundialmente, que se Deus quiser um dia ainda vai estar nas Olimpíadas, porque é um esporte legal para o Brasil, né, e em particular aqui para a nossa região. Sim, praia, né, tudo. Agora, quanto custa para fazer isso? É muito barato. Você precisa ter apenas o apoio. Quer dizer, essa coisa deles usarem o dinheiro, comprar rede, comprar raquete, comprar bolinha, nós podíamos usar para estruturar ao longo da orla do município os vários pontos de prática de esporte e usarmos também os profissionais de educação física, que são muitos professores de educação física no município, na rede municipal, não tem aula para todo mundo. Se a gente colocar todos os professores de educação física dentro das escolas, eu acho que sobram uns 100.
mais ou menos, que atuam nos centros comunitários e em outras atividades de gerenciamento dentro da prefeitura. Então tem professor sobrando, que podem ser alocados para esses projetos de iniciação esportiva na área de esportes de praia, que é um investimento que eu estou falando para você aqui que é perto de zero. Você não precisa construir nada, você só precisa fazer com que as coisas continuem funcionando e apoiá-las. E esses profissionais, que já estão sendo pagos pelo município, serem treinados, especializados para atuarem nessa prática de esportes, de beach tênis, de beach vôlei. Eu até tenho um exemplo da questão do vôlei de praia. Eu jogo vôlei de praia eventualmente ali na Enseada, e a gente não tinha mastro que fosse público. Os mastros eram todos dos quiosques. Pra gente jogar, a gente tinha que ficar pedindo permissão pro pessoal do quiosque, né? Porque não tinha nenhum ali. E a gente teve que colocar um lá, a gente quis colocar um nosso, e foi uma puta burocracia também, porque não queriam deixar a gente colocar o mastro lá. É o seguinte, aí o que vai acontecer? Aí o mastro, ele tá lá enterrado, porque você tem que concretar e enterrar, aí vem agora o mês de agosto, temos as ressacas. Aí você precisa arrumar aquilo. Sim, precisa manter, né? Precisa dar manutenção. É um super esforço para fazer, depois para manter vocês têm que continuar correndo e tal. Quer dizer, a prefeitura não pode fazer isso? É inadmissível que a prefeitura não possa fazer isso. Sem dúvida, sem dúvida. É o mínimo, né? É o mínimo. Baixo custo, alto impacto. Então tem que ter uma política para isso. E com relação à questão dos esportes, aí, a inclusão nos esportes de alto rendimento, eu tenho uma visão muito clara de que a gente tem que investir recurso público, sim, para a construção de equipamentos que permitam a gente desenvolver algumas atividades aqui. Então, o Guaibê está em reforma, 2 anos e meio, vai entrar no 3º ano e a reforma não termina. Isso é incompetência. Há 3 anos, como foi o Teatro Municipal, ficaram quase 3 anos para reformar e entregar um teatro que está estruturalmente idêntico ao que foi reformado. Quer dizer, colocaram lá um elevador, uma rampa e nada mais. Mudaram o mobiliário e trocaram instalações elétricas. É uma coisa simples de fazer, demorou 2 anos e meio para fazer. É absurdo isso. Então falta um pouco, como eu falei, de você ter um corpo técnico na prefeitura. Por que demora tanto, obra? Porque você não tem engenheiro na prefeitura. Você não tem quem planeje, quem execute, quem acompanhe, quem preste contas. Então vai demorando. Quando você vê o tempo passou e a coisa não aconteceu. Na área de esporte, não é um problema de Guarujá, é um problema do Brasil. Sim. É nacional. E na Olímpica? Não tem na cidade. Nós temos um atleta, um para-atleta da natação, que é potencialmente um nome que vai trazer medalha para Guarujá. E ele não tem uma piscina olímpica para treinar na cidade. Ele treina no Vila Souza, a piscina é semiolímpica e cheia de problemas estruturais. Não é o local mais adequado para o treinamento dele. Uma pista de atletismo aqui na cidade não existe. Se você quiser praticar o esporte, formar praticantes de um esporte que é barato, extremamente barato, que é o atletismo, e nós temos potencial para isso, não tem pista na cidade. Eu não estou nem falando de quadras esportivas, que elas existem, só precisam ser mantidas, e você ter atividades ali para poder fazer a formação, né, das nossas crianças, adolescentes, e dar a condição de treinamento dos nossos atletas. Mas nós temos um histórico importante no município e na região, na área de lutas, de artes marciais, na área de lutas, na prática de esportes radicais, skate, surf. Não temos um centro de treinamento para surf em Guarujá. Essa é uma luta que eu vou encampar, de nós termos um centro de treinamento de alta performance e alto rendimento em Guarujá, junto com a Associação de Surf Brasileira, nacional, com apoio do Ministério dos Esportes. Quando eu estava na Secretaria de Turismo, nós tínhamos conseguido desenvolver esse projeto, juntamente com o apoio do grupo aí que trabalha, né, a prática de surf no Brasil. Então, nós tínhamos vários desses grandes nomes do surf nacional em conjunto conosco, trabalhando, e o Ministério do Esporte, na época, o Marcelo Glazer, ele liberou que a gente fizesse um estudo para termos um centro de treinamento de surf aqui no Brasil, pensando na possibilidade do surf se tornar um esporte olímpico. Lá atrás, eu estou falando isso em 2008. Nós estamos em 2016 e o surf se tornou esporte olímpico para demonstração e vai se tornar um esporte olímpico, de fato, eu tenho certeza e convicção disso. Não, já tá certo. 20 no Japão, o surf já entrou. Então, como esporte demonstração, né? Ele não entra no calendário oficial ainda, ele entra naquela parte dos esportes que estão entrando pela primeira vez, e se consolidar ele permanece. Mas é uma realidade, eu não tenho dúvida que ele vai ficar, porque é um dos esportes que mais cresce no mundo em número de praticantes. E nós temos hoje no Guarujá o campeão mundial de surf. É verdade.
no celeiro. E ele treina onde? Ele treina fora de Guarujá, porque o Guarujá não tem estrutura para ele. Nós temos aqui campeão de skate, um centro de treinamento que não tem um apoio do poder público. Nós não temos uma pista de skate na cidade para prática esportiva de fato, né? Nem para lazer, porque a pista está destruída, a única que tem, que foi construída lá no Guaíba, na época eu lembro no governo do Farid mesmo. Né? Então, assim, é um abandono total, não tem política de esporte na cidade. E a gente acredita que é possível, sim, fazer uma política de esportes adequada e pensando no futuro, para que a gente possa, em todas as esferas, né, na escola, na educação, mas também na inclusão das pessoas, na inclusão como prática esportiva de lazer, ou até mesmo na alta performance, o alto rendimento, o Guarujá tem um potencial enorme, faltando planejamento e faltando aí também boa vontade, trabalho para pôr isso em prática. Eu sei que tem muitos professores da rede que têm essa vontade, mas quando eles batem na porta da prefeita, do prefeito lá, eles sempre vêm com a desculpa de que não tem recurso. Eu, quando fui secretário de turismo, também batia na porta do prefeito e ele dizia que não tinha recurso. Eu trabalhei e eu fiz os recursos aparecerem. Nós praticamente não usamos recursos do município. Nós fomos buscar recursos com a iniciativa privada e recursos com os demais entes federativos, governo do estado, governo federal, através de emendas parlamentares, porque nós tínhamos projeto. Então eu colocava o projeto embaixo do braço e ia lá no Ministério do Turismo e dizia, eu tenho esse projeto aqui, dá para liberar a verba? E com o projeto em mãos, feito da maneira adequada, com todas as etapas cumpridas, é muito difícil você receber um não. É muito difícil, é quase impossível receber um não. Lá em cima tem dinheiro pra caramba. O que eles dizem que falta é projeto. Se a gente tiver aqui gente competente para fazer projeto, a gente vai transformar essa cidade em uma referência para o nosso país. Muito bom, cara. Muito bom. Magno, você ia falar alguma coisa das escolas aí? Sim. Eu queria fazer uma pergunta. Como você trabalhou como professor e tal, você deve conhecer, ter uma visão, não só por isso, né, mas por estar sendo candidato também, você deve ter uma visão melhor do que pode ser feito com relação à educação, ao ensino. O que você tem aí no teu plano de governo, o que você tem a propor para melhorar a educação no Guarujá? Como você vê o sistema de educação público e o que você acha que poderia melhorar, poderia ser feito? Bom, primeiro que uma questão muito evidente de metas e objetivos, né? A educação no Guarujá não tem objetivos claros, não tem metas a cumprir que não sejam aquelas apontadas pela mídia, que eu também acho que é uma controvérsia muito grande essa do nosso país, de pautar a discussão sobre qualidade da educação em cima do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, do IDEB. Então eu vejo muitos políticos hoje reforçando esse discurso de que o IDEB é importante, que ele tem que ser monitorado. Claro, é uma referência. O IDEB é uma referência, o IDEB não é um objetivo em si. O IDEB é simplesmente um número que é calculado a partir do resultado em uma prova, que é feita pelos alunos, e multiplicado o resultado da nota média dessa prova pelo índice de fluxo escolar, ou seja, a quantidade de alunos que foram promovidos pelo sistema de ensino gera um percentual, então a porcentagem de alunos ela vai ser multiplicada pela nota da prova Brasil, que é a prova que avalia a aprendizagem dos alunos, e aí você tem o IDEB a partir desses números que são, entre aspas, né, matemáticos. Então, como é que você melhora o IDEB? De duas formas, ou melhorando a aprendizagem dos alunos para essa prova, que não é uma aprendizagem verdadeiramente significativa. A gente sabe que nem sempre a capacidade de aprender está associada à capacidade de fazer prova. Os concursos são uma demonstração, o vestibular é outra. Você pode ser um excelente profissional, saber muito de muitas coisas e não passar num concurso, não ter uma boa nota na prova, porque naquele dia você não estava bem, enfim, ou porque as perguntas que foram feitas não estavam elaboradas da maneira adequada, ou a abordagem do seu professor em relação ao tema não é a abordagem do avaliador na hora que ele fez a questão daquela prova. E o outro aspecto é a coisa do fluxo, né? Que quando você aprova muitos alunos, você está melhorando a nota do IDEB. Então isso, de certa forma, coloca na cabeça do gestor que ele tem que ter uma redução na retenção escolar, porque isso vai fazer o IDEB melhorar. Quando ele lida com isso de uma maneira séria e comprometida, o que ele faz? Ele cria programas que vão dar aos alunos que não estão aprendendo de maneira significativa a condição deles resolverem essas deficiências dentro da escola. Então, você tem programas de reforço escolar, você tem apoio à aprendizagem, você tem um acompanhamento psicológico, psicopedagógico, assistentes sociais, médicos, que vão estar paralelamente à escola ajudando no enfrentamento dessas questões para que se tenha um avanço e uma melhoria da aprendizagem do aluno.
Quando o gestor não é sério e comprometido, o que ele faz? Ele manda aprovar todo mundo. Então a gente vê isso acontecendo no Brasil, e em Guarujá é igual. Então o sistema em Guarujá é o seguinte: eu sou professor e posso falar isso com a maior tranquilidade do mundo, e é um legado que essa atual administração deixa depois de 8 anos de uma gestão desastrosa na educação do nosso município. A população talvez não enxergue isso. Eu quero aproveitar o processo eleitoral para mostrar isso com números e fatos. Um aluno ele tira a média 3,1, a média dele é arredondada para 4. No final do ano, se ele tem 17 pontos somados, ele é promovido. Então, a realidade do Guarujá é uma realidade muito esdrúxula. Por quê? Porque se você aprova um aluno que tem de 17 pontos de 40 possíveis, nós estamos falando aí de menos de 50% de desempenho, ele está promovido. Numa sociedade que requer o conhecimento e a informação como um bem, como um valor do século XXI e do futuro. Então você está condenando esse cidadão a ser escravo da própria história dele, porque ele não vai aprender na escola e ele vai ter muita dificuldade de lá na frente aprender de maneira significativa para transformar a vida dele, tendo uma profissão que lhe dê a garantia de um salário mais digno, melhor, exercendo uma função mais qualificada. Se ele não tem base, ele não vai chegar a lugar nenhum. Então nós temos que melhorar a educação de base, esquecendo do IDEB e pensando em fazer com que as crianças aprendam de fato a ler, a escrever, a interagir com outras pessoas, a construir sua própria história, a reconhecer o espaço em que ela vive, a conhecer a história, a saber dos fenômenos da natureza de maneira significativa. Então isso a gente só consegue fazer se a gente colocar decisão em relação aos projetos pedagógicos nas mãos das escolas. Então, a iniciativa prática, como fazer isso, né? Primeiro, empoderando os conselhos de escola. Então, os conselhos de escola eles têm que ter o poder de dialogar diretamente com a gestão da escola, com os professores, de modo a que toda decisão seja tomada em conjunto, em parceria. Não é a decisão de se pode entrar com uniforme ou não, é a decisão do quanto vai investir, por exemplo, para comprar material escolar, para comprar uniforme escolar, e do quanto vai investir para pagar professores em horas extras ou em maior permanência na escola, para darem aula de reforço para os alunos que precisam aprender. Porque hoje essa é uma dificuldade. Sobra recurso para algumas áreas, que nem na merenda, que houve aí uma denúncia enorme aí de corrupção, né, na compra da merenda e de desvio de recursos nessa área. Não se consegue licitar uniforme, não se consegue licitar material escolar em Guarujá, quer dizer, os alunos estão há 3, 4 anos já sem receber uniforme e o material escolar chega no meio do ano. E a gente tem uma realidade em que a inclusão dos alunos com necessidades especiais não acontece de maneira adequada. Então eles colocam os alunos com necessidades especiais dentro da sala de aula, mas não tem professor para dar suporte e apoio para a necessidade desse aluno. Então o aluno que é surdo, ele não tem o intérprete de Libras o tempo todo com ele, ou ele não tem alfabetização em Libras, ele não domina a linguagem de Libras para que ele possa ter uma aula mais dinâmica e aprender. Alunos com outros tipos de deficiência, às vezes deficiência intelectual, que precisam ter um tutor ou ter um acompanhamento cotidiano, diário e permanente, eles não têm. Então tem aluno que é deficiente intelectual que a escola diz para ele ir 2 dias para a escola, que são os 2 dias que a professora de educação especial está lá. Os outros 3 ele não pode ir porque não tem ninguém para tomar conta dele, e aí ele vai dar trabalho para os outros não vão aprender. Quer dizer, então que educação é essa? Que transformação é essa? Isso tem que ser resolvido, contratando professores de educação especial e trabalhando na qualificação dos atuais professores para que eles possam saber lidar com a maneira de ensinar essas crianças como a legislação determina. Eles têm que ter um tratamento diferenciado porque eles são diferenciados, mas ao mesmo tempo eles têm que estar incluídos dentro da estrutura escolar. Então o conselho de escola vai servir para ajudar a criar esses projetos pedagógicos em cada unidade escolar para resolver o problema de cada uma delas. O dinheiro tem que chegar mais rápido na escola, então nós queremos aumentar a verba de gestão da escola, porque hoje as APMs recebem um dinheiro de convênio que é para trocar lâmpada, para consertar um vazamento, para comprar algum item de necessidade mais urgente. Nós queremos que as escolas tenham uma parte do orçamento também para determinar os projetos pedagógicos que ela quer desenvolver. Se falta um curso específico para um determinado grupo de professores, se quer fazer uma visita técnica a algum lugar, se quer levar os alunos para uma aula fora da escola, que ela tenha recursos para fazer isso e que não fique na dependência da secretaria. E esse dinheiro ele tem que sair
da economia que a gente vai fazer com os recursos da educação, que não são poucos, com gastos desnecessários de consultoria. Então, hoje, a prefeitura gasta muito dinheiro para fazer eventos, consultorias, comprar itens que não são pedidos pelos professores, como, por exemplo, livros paradidáticos. Isso tem que ser feito pela escola, não é a secretaria que tem que comprar livro paradidático. É o professor da escola que tem que definir quais os livros necessários para ter para os alunos, e não necessariamente que eles sejam comprados e doados diretamente para os alunos, se a gente ainda tem escola que não tem nem biblioteca. Primeiro nós temos que estruturar a biblioteca em todas as escolas, para depois a gente poder fazer uma política que vai beneficiar diretamente o indivíduo e não o coletivo. Então são formas de olhar a educação que a gente considera que são fundamentais para uma sociedade que se apresenta como uma sociedade sustentável, é pensar não no indivíduo, mas sim no coletivo, né? Então, o modelo de gestão da educação está errado. A gente quer tornar a gestão da educação mais participativa, democrática e transparente, mas a gente tem clareza de que a dificuldade será muito grande e que é um projeto aí para mais de 4 anos, é um projeto para uma década. Nós queremos começar essa transformação. Então, num primeiro momento, como eu te falei, mudar a gestão e focalizar os gastos para atender essas demandas mais urgentes, né, de estruturação das escolas para essa visão de futuro, né? Então, toda escola tem que ter, esse é um compromisso da gente, toda escola tem que ter uma biblioteca, toda escola tem que ter um espaço adequado para a prática de esportes, toda escola tem que ter um local adequado para as experiências na área de ciências, um laboratório, algo do tipo, e também um espaço adequado para as crianças aprenderem a lidar com tecnologia, um laboratório também, para que elas possam ser inseridas nesse universo tecnológico que elas vão encontrar no mercado de trabalho lá na frente, e que se elas não aprenderem na escola, elas vão ter mais dificuldade de aprender no dia a dia, porque a aprendizagem significativa é dada, na maioria das vezes, dentro da escola. Então, a gente quer refazer a educação do município, criando um novo sistema de ensino que seja focado na aprendizagem e não num cartão de visitas que vai depois ser usado pela secretária, que atualmente é isso, né, para dizer que ela fez uma gestão que foi bem avaliada pela população. Nós queremos uma gestão que faça com que o cidadão saia da escola sabendo que ele é um cidadão, se reconhecendo parte de um mundo complexo no qual ele vai ter condições de disputar em pé de igualdade trabalho, emprego no futuro com qualquer pessoa que tenha saído de qualquer outra escola. Qualidade de ensino como foco, qualidade de ensino como objetivo, é isso que a gente quer. Pô, muito legal, Walter. Cara, muito bacana mesmo conversar contigo. A gente vai começar a encerrar aqui. Suas respostas acho que foram bem completas, tá? Respondeu até perguntas que a gente acabou não fazendo e que a gente previa fazer, elas já vieram junto. Isso foi muito legal, assim, fluiu bem o papo. Se você quiser fazer alguma consideração final aí, para encerrar? Alexandre, Magno, eu queria realmente agradecer a oportunidade, né, desse diálogo, desse bate-papo. Você viu que eu falo muito, né? Eu sei que às vezes nem é adequado, né, falar tanto, mas eu acredito que a gente não consegue resolver os problemas de uma cidade como Guarujá, que são problemas muito complexos. Eu repito essa palavra porque a complexidade é um tema cada vez mais atual e a solução para problemas complexos não está em sistemas que sejam lineares, né? A gente compreende que a solução de problemas complexos está em sistemas que se apresentem como a gente quer apresentar para a cidade, né? Dinâmicos, em rede, com foco numa gestão que seja pautada em valores, né? Não adianta você prometer obra, você tem que construir governo que tenha valores muito transparentes e claros e que as pessoas compreendam isso. A gente entende na rede, esse não é um posicionamento meu, é um posicionamento que eu tenho observado em todas as candidaturas que a gente tem apresentado, na candidatura do Caio em São Vicente. Somos as únicas 2 candidaturas diretas aqui, do Evaldo como vice em Santos, a candidatura do Maurício como vice lá em Mongaguá. Nós temos composição em Peruíbe, na chapa, em Itanhaém também, com o Conrado lá representando o mandato atual da rede. É muito evidente que a gente tem alguns valores que são fundamentais para a sociedade no futuro. Eu sou professor de geografia, eu falo isso para os meus alunos em sala de aula,
e eu tento motivá-los a mudar a forma de pensar. A gente tem que pensar de uma maneira sustentável, e a sustentabilidade é um valor, assim como o valor da democracia. Um dia, essa não é uma fala minha, é uma fala que eu trago repetindo a fala da Marina Silva, que é uma das nossas porta-vozes nacionais, e disputou 2 eleições presidenciais e que traz uma história de vida fantástica, de superação e de reconhecimento internacional pelo seu valor e pela sua capacidade de mobilizar pessoas e mentes. E ela diz assim, que a sustentabilidade é um valor que talvez ainda não tenha sido abraçado por toda a sociedade, mas um dia isso também aconteceu com a democracia. Lá atrás, alguém falou que a única forma de resolver os problemas daquela época era dando poder para as pessoas e fazendo um governo democrático. A democracia hoje é um valor intrínseco à vida. Nós não imaginamos vida de qualidade sem democracia. Eu digo que a sustentabilidade hoje é um valor muito mais intrínseco ainda à nossa vida. Porque se a gente não agir de maneira sustentável, a gente não vai ter planeta para sobreviver. Então as nossas práticas têm que começar na cidade, tem que começar na casa da gente, no trabalho da gente, na escola da gente, nas ruas por onde a gente anda. E uma gestão pública comprometida com esses valores, eu vou defender sempre, porque esse é o caminho para um futuro melhor, para as pessoas terem uma sociedade menos desigual, né? Uma sociedade mais inclusiva e que a gente tenha uma vida de mais qualidade para todos. Então eu te agradeço pela oportunidade de conversar e de expor o meu pensamento e o pensamento da Rede Sustentabilidade em relação a esses temas. Bacana. Magno, falar alguma coisa aí para encerrar? Eu queria agradecer também por você ter aceito participar, ter aceito, apesar da gente estar começando agora, ter respondido de pronto aí, tá participando com a gente. E com relação ao tempo também que você comentou, às vezes eu falo, a gente acaba se estendendo um pouquinho mais. A nossa ideia é justamente essa mesmo. A gente faz esse podcast aí para poder ser um espaço onde a gente possa fazer perguntas que às vezes quando você vai na televisão, aí vai dar uma entrevista na TV Tribuna, na Santa Cecília em algum lugar, acaba não se falando porque ou não tem o tempo ou porque o repórter está comprometido com alguma outra coisa, com alguma outra pauta e acaba não perguntando algumas coisas. Então aqui, devido a gente ser amador, né, a gente está fazendo porque a gente quer mesmo, porque a gente gosta, a gente consegue perguntar realmente o que precisa ser perguntado e por outro lado também você pode falar o que você quiser, você não tem nenhuma limitação com relação a isso. A edição que a gente vai fazer agora do podcast, antes da gente liberar ele, é uma edição que a gente costuma dizer que é só para tirar aquelas falhas, né, que a gente fica pensando às vezes acontece algum problema no meio, alguém tosse, aí uma máquina de lavar liga, o cachorro do vizinho fica latindo, então é esse tipo de coisa que a gente corta, mas o conteúdo que a gente vai publicar é o conteúdo completo aí. E só isso, né, eu queria agradecer novamente, muito obrigado por ter participado. Muito tranquilo, mais uma vez obrigado a vocês, e parabéns pela iniciativa, né? Dedicar tempo da vida para discutir política é uma coisa que as pessoas deveriam fazer com mais frequência, né? Porque reclamar dos políticos é muito fácil. Dizer que todo mundo é igual, que é tudo farinha do mesmo saco, é muito fácil. O difícil é fazer o que vocês estão fazendo, que é se envolver, é discutir, é dialogar, né? Não é um compromisso apenas com uma vontade pessoal, é um compromisso com a sociedade. Eu acho que isso é importante e vocês estão de parabéns. Obrigado, cara. Sem dúvida, até aproveitando o que você falou em relação ao compromisso com a sociedade e tal, você é a segunda pessoa que a gente fala da rede, a gente conversou com o Caio Amado, ele passou pra gente o teu contato, ele que proporcionou a gente estar falando agora, e só para deixar claro que nós vamos tentar falar com outros candidatos de outros partidos, outras pessoas. O nosso intuito aqui é sempre falar sobre política, sobre diferentes pontos de vista da política, então nós vamos tentar contato com todo mundo que a gente puder. A gente não tem nenhum tipo de vínculo com partido nenhum, como o Magno disse, a gente é totalmente isento disso. O que a gente está fazendo aqui é pela nossa vontade mesmo de conversar, de falar sobre política, em vez de ficar escrevendo aqueles puta textão gigante no Facebook, a gente vem aqui e conversa e depois disponibiliza essa conversa pra galera. A gente queria te agradecer de novo, cara, foi muito legal a postura que você teve com a gente de vir conversar. Tinha um monte de outras coisas que eu queria falar, por ser do Guarujá eu tenho muito mais dúvidas, muito mais coisas, eu espero que a gente tenha a oportunidade de se falar de novo. Tinha bastante coisa que a gente tinha que falar, mas a gente precisa enxugar as coisas por causa do tempo. E é isso, cara. Valeu mesmo, brigadão. Imagina, querendo, estou à disposição. É só marcar numa outra oportunidade e a gente volta a conversar aí, tá bom? Um abraço a vocês mais uma vez e é isso.